Olá, meus amigos e irmãos, tudo justo e perfeito? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo de Maçonaria com Luciano Souza, tá? O canal, né, onde a gente desvenda muitos mistérios, né, sobre a maçonaria e trazemos algumas instruções, né, para os irmãos que já foram iniciados na ordem maçônica, tá? E também, né, trazemos bastante informação para os irmãos que já iniciaram em ordens iniciáticas ou que pretendem iniciar em alguma ordem, tá? No vídeo de hoje, a gente vai estar mergulhando em uma história que, à primeira vista, parece um simples conto infantil, mas esconde segredos profundos, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre as aventuras de Pinóquio. É isso mesmo. Será que esse boneco de madeira que é mais do que uma fábula? Será que Carlo Collodi, o escritor, né, o autor de Pinóquio, um maçom, que ele era iniciado na ordem, né, codificou ensinamentos esotéricos nessa obra? Então prepare-se, meus irmãos, para mais uma jornada, tá? Onde estaremos falando sobre simbolismo, filosofia e transformação. E quem já foi inscrito no canal, por favor, não se esqueça, já curte esse vídeo, tá? Compartilha com os amigos e irmãos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque a gente está trazendo muito conteúdo que vai somar e muito a educação, né? Esotérica e iniciática de vocês, tá bom? Vamos começar? Primeiro eu vou fazer uma introdução aqui sobre o Pinóquio e a maçonaria, tá? Para que a gente possa pegar o contexto da coisa. Vocês já pararam para pensar que o porquê que Pinóquio, né, ele encanta tantas gerações? Então, esse conto ele foi escrito em 1882 por Carlo Collodi, As Aventuras de Pinóquio. E não é apenas um conto infantil, mas um romance, né, carregado de simbolismo. É aqui que vem o primeiro segredo, tá? Collodi ele era maçom, ele foi membro de uma ordem que valoriza a transformação do homem, a busca pela verdade e a lapidação da pedra bruta. E não é coincidência que a história de Pinóquio, um boneco que deseja se tornar humano, espelhe, né, de certa forma, a jornada iniciática de um maçom. Né? Dentro da maçonaria, ali, o iniciado, né, ele começa simbolicamente, né, como uma pedra bruta, cheia de imperfeições, e por meio de esforço e reflexão, ele se transforma em uma pedra polida, né, ou uma pedra trabalhada, como a gente costuma dizer dentro, né, dos trabalhos maçônicos. Pinóquio é exatamente isso. É essa a representação, né? A diferença é que é uma madeira tosca que ao longo da história enfrenta tentações, erros e provações para alcançar a humanidade plena. E tem mais, tá? Só para vocês estarem cientes. Até o Walt Disney, né, que adaptou a sua história em 1940, tinha laços com as ordens iniciáticas, como a Ordem de Molay e a Rosa Cruz, tá? Muito se fala sobre a Ordem de Molay, mas Walt Disney também tinha seus laços, né, dentro do Rosa Crucianismo. Então vem aquela, será que ele também viu segredos esotéricos na obra de Collodi? Oh, desculpa, eu bati aqui na cortina. Então, hoje, nesse vídeo, tá, nós vamos cruzar a narrativa de Pinóquio, tá, com os princípios maçônicos, explorando cada personagem e evento, né, que reflete a filosofia de cavar masmorras ao vício e erguer templos à virtude. Então fiquem comigo, tá, porque essa análise vai mudar a sua visão sobre esse clássico. Eu sei que vocês já estão um pouco curiosos, né, intrigados referente a isso, se realmente faz sentido ou não aquilo que a gente vai estar explicando aqui no vídeo. Então, eu peço para vocês que deixem seu like, tá? Comentem. Vocês já sabiam, né, ou suspeitavam que Pinóquio tinha algo a mais, que tinha algum simbolismo por trás dessa obra? O que vocês acham disso? Vocês já tinham essa concepção a primeira vez que vocês viram? Porque todos nós, eu particularmente, né? A maioria de nós, a gente conheceu o Pinóquio através da TV, né? Através dos desenhos animados de Walt Disney. Vocês chegaram a ter essa concepção em algum momento? Se sim, comenta aí com a gente. Ou se não, fala que não percebeu algo do tipo, fala aí pra gente poder entender e também compreender, né? O nível de entendimento de cada um de nós. E vamos mergulhar, né, na história aqui, para a gente não estender muito o vídeo, e desvendar, né, os simbolismos maçônicos em cada personagem. Primeiro nós temos Gepeto, né, que é o velho carpinteiro que usa um avental. Vocês já notaram a semelhança com o avental maçônico? Tem uma certa semelhança ali, se parar para analisar bem, tá? Ele é o mestre artesão, aquele que molda a pedra bruta, né, que a gente conhece dentro do simbolismo maçônico. Na maçonaria, o mestre guia o aprendiz, assim como Gepeto cria Pinóquio e deseja que ele se torne um menino de verdade. Gepeto ele representa o grande arquiteto do universo, mas também o maçom experiente, né? Aquele mestre experiente que orienta o iniciado. E a fada azul? Alguém se recorda da fada azul?
Então, ela aparece após Gepeto ver a estrela azul, que também é uma representação, né, uma referência à estrela flamígera, né, que nós temos e estudamos muito ela no segundo grau, o grau de companheiro. Então, o Gepeto ele vê a estrela azul, né, no céu, que representa, né, esse símbolo maçônico que representa a iluminação e sabedoria. Né? A fada azul, né, ela dá vida a Pinóquio, mas com uma condição: ele deve se provar digno. Gente, isso é por esoterismo iniciático, tá? É totalmente dentro do estudo esotérico. Quando a gente fala que o iniciado ele tem que ser digno no conhecimento, né? Que ele vai adquirir. Na maçonaria, o candidato recebe a luz, mas precisa trabalhar para merecer a sua transformação. Se não houver trabalho, se não houver desenvolvimento, não existe transformação. A fada azul é a representação da sabedoria divina, a guia espiritual que aponta o caminho da virtude. Aí você pergunta, tá, mas e o grilo falante? Que ficava lá, era só de enfeite? Não, não era. Tá? O grilo falante ele representa a consciência de Pinóquio. É o mestre interior que o alerta contra os vícios. Entendeu? Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, ignoramos a nossa própria consciência, irmãos? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Na maçonaria, o grilo ele seria um monitor, né, o orientador ali que está guiando, orientando, explicando. Aquele que nos lembra, né, aquele irmão mais velho, seja companheiro mestre, é aquele que nos lembra de ouvir a voz da razão e seguir, né, o caminho da virtude. E por fim, né, nós temos o próprio Pinóquio. Tá? O Pinóquio ele começa com um boneco sem livre-arbítrio, movido por impulsos e tentações através das cordas ali. Depois disso ele ganha a vida, onde ele através das suas mentiras, né, que fazem o seu nariz crescer. Que é uma metáfora para as consequências dos nossos vícios, né? Entenderam? As suas orelhas de burro, por exemplo, quando ele chega naquela fase ali que ele está se transformando em burro. Quando se entrega à preguiça na terra, dos brinquedos. Olha que legal. Lembra a fábula maçônica do príncipe com orelhas de burro, que simboliza a vida fútil e inconsciente? Eu vou até estar fazendo posteriormente um vídeo aqui no canal falando sobre essa fábula, para a gente poder compreender com mais entendimento, tá? Pinóquio em si, ele representa o aprendiz maçom, cheio de defeitos, mas com potencial para se tornar um homem verdadeiro, né? Agora vem como eu posso dizer assim, uma frase que é muito interessante. Já dizia o filósofo napolitano Benedetto Croce, a madeira com que Pinóquio foi esculpida é a própria humanidade. O que vocês acham disso? Deixem aí nos comentários. Na maçonaria, nosso trabalho é transformar essa madeira bruta em templo de virtudes, né? Ou pedra bruta, né? Transformar em templo de virtudes. E aí, o que vocês acham disso? Deixa aí um comentário aí embaixo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já curte esse vídeo, tá? E compartilhe com algum amigo e irmão que precisa receber essa reflexão, né? E também fazer um estudo, né? Se possível, aqueles que não conhecem a obra de Pinóquio, leiam o livro, se não puderem, assistam o filme, né? Hoje, agora, deixa eu ver. Vamos falar um pouquinho sobre a jornada iniciática do Pinóquio, tá? Pra gente não fugir muito do tema. A história de Pinóquio é uma jornada iniciática, tá, irmãos? Com paralelos impressionantes aos rituais maçônicos. Vamos analisar as etapas, tá? Uma por uma. Primeiro, Pinóquio é seduzido pelo gato e a raposa, que representam os vícios e as paixões egoístas. Tá? Na maçonaria, o aprendiz enfrenta tentações externas que o afastam do caminho da virtude. Pinóquio, ele cai, né, nessas armadilhas, como todos nós já caímos em algum momento em nossa vida, mas aprende com seus erros, como nós também devemos aprender, né? Por favor. E assim como nós maçons, crescemos ao reconhecer as nossas falhas. O momento mais poderoso é quando Pinóquio é engolido pela baleia. Esse episódio, ele remota, né, ele lembra, né, a história bíblica de Jonas, mas também o ritual maçônico da Câmara de Reflexão, ali durante o processo de iniciação do candidato a maçom. Né? Na maçonaria, o candidato ele desce, né, até o centro da Terra, meditando sobre sua vida e enfrentando, né, a morte mística. Pinóquio, dentro da baleia, ele reflete a luz de uma vela. Ele tem um momento de reflexão, né, sob a luz de uma vela, e a partir daquele momento ele decide mudar. Ou seja, é a transformação do profano em iniciado. A partir do momento de reflexão, em que ele está sozinho, em pleno silêncio, e está diante dele somente aquela luz, ele acorda, ele desperta.
Quando a baleia o expele para o mar, né, a água purifica Pinóquio, assim como o batismo simbólico marca o renascimento dentro da maçonaria. Ele morre para a sua vida inconscientemente e renasce para uma nova existência. E no final, ao sacrificar-se, né, para salvar Gepeto, Pinóquio finalmente conquista a sua humanidade. Isso é o ápice da iniciação. O maçom que abandona o ego e vive pelas virtudes, tornando-se um homem verdadeiro. Aí tem mais, tá? A jornada de Pinóquio ele reflete também arquétipos universais. Então, a gente pode citar alguns exemplos, tá? Que nem a descida à baleia como a toca do coelho em Alice no País das Maravilhas. Ou o mito de Maui, na Polinésia. Todos símbolos de regresso ao útero, de transformação espiritual. A maçonaria, como outras ordens iniciáticas, usa esses arquétipos para ensinar que a verdadeira mudança ela tem que vir de dentro e tem que haver uma necessidade de transformação, seja ela mental e espiritual, para que essa transformação se reflita no seu físico, se reflita no dia a dia da pessoa, né? Que ela possa evoluir de verdade. Vocês estão vendo como é que Pinóquio é muito mais do que um conto infantil? É muito mais do que um simples livro ou filme? Então, se vocês estão gostando desse vídeo, acompanharam até aqui, por favor, se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos, tá? Porque aqui no canal a gente vai explorar muito, né, os segredos da maçonaria e trazer instruções para todos os irmãos das ordens iniciáticas. E me digam nos comentários, da jornada de Pinóquio, o que mais marcou vocês? Que vocês viram assim que aquele momento, aquela cena em si, né, aquele contexto fez uma diferença, você parou para refletir e falou, caramba, isso podia ter sido isso, podia ter sido aquilo. O que vocês interpretaram daquilo? Aí você fala, tá, mas tem esoterismo e filosofia dentro de Pinóquio? Sim, tem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a filosofia, né, por trás do conto de Pinóquio. Tá? A maçonaria, ela nos ensina que o homem é um ser em construção, moldado por suas escolhas, não é verdade? Então Pinóquio, ele ilustra isso perfeitamente, porque ele começa como um morto-vivo, sem consciência plena, né? Que é como a maioria de nós acaba começando a nossa vida, né? Sem entender o que está fazendo, a gente só age por impulsos, né? Seguindo nossas paixões e nossos instintos, mas conquista o livre-arbítrio ao escolher a virtude, né? No caso de Pinóquio. Um pesquisador maçônico disse, né, que há dois tipos de homens: os que vivem para si, escravizados pelas paixões, e os que vivem para a evolução. Pinóquio ele é a transição, né, pois ele passa de um para o outro, né, ele é a representação da transição perfeita. Tá? O esoterismo maçônico, ele, inspirado, né, por tradições herméticas e pitagóricas, valoriza a busca pelo conhecimento. A estrela flamígera, né, que guia Gepeto, que é a estrela ali azul, é como a luz da razão, né, que ilumina o maçom. A fada azul, ela representa a sabedoria divina, e o grilo falante, a introspecção. Juntos, esses símbolos mostram que a iniciação é um processo interno e não externo. Tá? E qual a mensagem final de Pinóquio? Simples, irmãos. Educação e moralidade vencem a ociosidade e o vício. Essa é a verdade. Collodi escreveu durante a reunificação italiana, liderada por maçons como Giuseppe Garibaldi. Tá? A sua obra ela reflete os ideais maçônicos de construir uma sociedade melhor, começando pela transformação individual, né, de transformação do ser humano. Como disse Benedetto Croce, a madeira de Pinóquio é a humanidade. E cabe a nós, maçons, lapidá-la. Essa é uma missão que todo maçom tem, seja dentro de sua loja maçônica, seja no seu ambiente de trabalho, seja na comunidade que ele convive, com a sua família, com seus amigos. É nossa função como maçom lapidar essa madeira ou essa pedra que existe na nossa sociedade. Irmãos, o que nós podemos aprender com Pinóquio? E aí? O que vocês me respondem? Então, aprendemos que a verdadeira iniciação é um trabalho diário. Cavemos masmorras ao vício e erguemos templos à virtude. O que você está fazendo, tá? Vocês estão fazendo para lapidar a sua pedra bruta? Compartilha aqui nos comentários. Diga aí para nós, o que vocês estão fazendo para lapidar essa pedra bruta aí no seu dia a dia? Como que está sendo o seu processo de transformação em pedra trabalhada ou pedra cúbica? Okay? A gente chega ao fim, tá, dessa jornada aqui, meus amigos e irmãos.
Pinóquio não é só uma história infantil, que isso fique bem claro. Então, quando vocês estiverem com seus filhos em casa que forem assistir o filme Pinóquio, assistam com mais atenção, que vocês vão encontrar muito simbolismo dentro da obra, até alguns outros que eu não citei aqui nesse vídeo, mas vão estar lá disponíveis, tá? Para todos verem. É uma alegoria maçônica que nos ensina sobre iniciação, transformação e a busca pela verdade. Gepeto, a Fada Azul, o Grilo Falante e a Baleia nos mostram que o caminho do maçom é cheio de desafios, mas leva à luz, tá? E se você gostou desse mergulho nos segredos de Pinóquio, deixa seu like, se inscreve no canal aqui, ó, Papo de Maçonaria com Luciano Souza, e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E compartilhem com um irmão ou um amigo que precisa ouvir essa mensagem. E nos comentários eu quero saber, qual o simbolismo de Pinóquio mais inspirou vocês? A estrela flamígera? A Câmara de Reflexões ou a transformação de Pinóquio? O que mais intrigou vocês e inspirou, né? Podemos falar dessa forma. Então aproveite e confira nossos outros vídeos aqui sobre maçonaria e ordens iniciáticas. Tem muito mais conteúdo esperando por vocês aqui no canal, tá? Até a próxima, meus irmãos, e que o grande arquiteto do universo nos guie e ilumine, tá? Que a paz e a prosperidade sejam continuando na vida de todos. TFA.